Agora que eu comecei a fazer vídeo para falar sobre como começar a andar de moto depois dos 40, coisa que eu mais ouço quando eu chego numa roda de amigos que não andam de moto é: "Pô, mas que moto que você me indicaria?". Isso tem ficado super comum. Então eu resolvi fazer aqui um apanhado de motos, são 10 motos, que se eu tivesse começando hoje, eu iria dar uma olhada nessas motos. Nem todas as motos são motos que visualmente me agradam, são o meu estilo, mas eu procurei dar uma diversificada para tentar, agradar todo mundo. Além disso, eu acho que é importante falar do contexto. Se você já vem me acompanhando, você deve ter visto o vídeo de como começar a andar de moto depois dos 40 e o porquê começar a andar de moto. Então aqui no card, eu recomendo você dar uma olhada, porque isso vai trazer contexto. O canal aqui é para motos no sentido mais terapêutico da coisa. Passear no final de semana e viajar, moto como lazer e turismo, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque você não vai ver aqui motos pequenininhas, motos mais urbanas, scooter tipo NMAX, Pop, ou uma CGzinha 160, ou uma Phaser, nada disso. Essas motos, ao meu ver, se você quer pegar a estrada, se você quer viajar, eu acho arriscado demais. Pela falta de potência, pela falta de torque, pelo impacto de vento lateral, por uma série de fatores. Então, você não vai ver isso daqui e você se preparou para ter uma moto de média cilindrada, tá? Olhe os vídeos, eu falo muito disso, de como se preparar tecnicamente, curso, cabeça, sua saúde física. Então, vamos partir desses princípios antes de você vir aqui no comentário e falar: "Ah, mas você é louco, você está indicando uma moto de 50 cavalos, puta, devia começar lá com uma CGzinha velha porque vai cair". Não, esquece isso, você não vai ver isso aqui. Beleza? Então, é isso. Você está no Moto 40, um canal que eu criei para quem passou dos 40 e tá afim de começar a andar de moto, assim como eu. Vou te pedir para começar dando aquele like bacana, isso me ajuda muito, principalmente agora no começo do canal, a fazer com que o YouTube divulgue isso de forma orgânica para mais pessoas, para eu poder atrair marcas. Eu não sou remunerado para isso, tenho um baita de um trabalho para fazer essas curadorias, para sentar, comprar equipamento, gravar. Então, tudo que eu estou te pedindo é o like que não custa nada. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado, porque vai ter muito conteúdo como esse. Vou trazer até esposa para falar aqui, vai rolar umas coisas legais. E se você tem algum amigo que está procurando, que quer começar a andar de moto, está na dúvida, está nesse momento de pesquisar, manda esse vídeo que vai ajudar. Então, sem mais delongas, vamos para minha relação das 10 motos. Eu tô com a minha colinha aqui, tô com o meu computador, porque são 10 motos, eu não vou lembrar características de todas elas aqui, então eu preciso de uma cola. Eu vou começar com a moto mais barata da lista, porque muita gente quer necessariamente comprar uma moto zero, não quer ter dor de cabeça, ter que buscar uma seminova, laudo, ou questão mecânica, nem conhece mecânico. Então, eu peguei a moto mais barata, zero, que você pode comprar com esse propósito de pegar a estrada, de se divertir e de aprender a andar de moto. E aqui eu tô falando de uma 400, a Bajaj Dominar, custando R$ 26.000, é a moto mais em conta com essa proposta que você pode comprar hoje. Ah, mas R$ 26.000, eu não sei da sua condição financeira, eu não sei da região que você mora para falar de seguro, não sei nada disso. Eu estou olhando motos que eu acredito que possa atender a maioria do pessoal que está nessa pegada. Também não sei nem se um Bajaj perto de você, por isso que são 10 opções e aí você vai avaliar. Mas vamos lá, o que que nós temos aqui? A gente tem uma Naked, é, talvez um viezinho de Sport Touring aí, porque ela tem um para-brisa, um motorzinho de 373 cilindradas, monocilíndrica e refrigeração líquida, que gera 40 cavalos e 3,5 kg de torque. Isso é muito legal. Eu comecei com uma R3 e era mais ou menos esses números, apesar de ser
bicilíndrica. Então vai super bem. Se você está fazendo a lição de casa, vai conseguir andar sem passar, sem tomar susto. Tá? Um ponto negativo para mim que ela tem aqui, para algumas pessoas pode ser, né? Se você é mais alto, tal, isso não vai te impactar tanto, é a questão do peso. Ela é uma moto relativamente pesada para essa proposta monocilíndrica de 400 cavalos. Ela tem 192 quilos e tem uma altura de banco de 800 milímetros. Tá? A Bajaj oferece 3 anos de garantia, então você não deve ter muita encheção de saco. E ela tem painel LCD, tem tomada USB-C, controle de tração super importante. Então todas as motos aqui, ou quase todas as motos aqui, tem controle de tração e ABS. Para quem que eu recomendo essa moto? Custo-benefício, ó. Tem um custo-benefício absurdo, tem uma potência legal, o visual é bacana, um visualzinho agressivo, tem um pacote de tecnologia bem honesto pelo preço, tá? Vai bem para pegar estrada, vai bem como moto de uso diário também, então dá para ser uma sua única moto aqui, você consegue fazer tudo com ela. Mas, óbvio, você não vai ter o mesmo refinamento de uma Kawasaki, de uma Triumph, de uma outra marca, né? Por isso que você está pagando 26 mil reais e não nada acima dos. Agora, vou falar da segunda moto, que provavelmente, se você me desse hoje 30 mil reais e falasse, vai comprar uma moto zero, é ela que eu compraria. Acho um baita de um produto para a situação econômica atual, para a questão de como o mercado está hoje. Nada no Brasil é barato, mas dentro de toda essa situação, eu acho que é um baita de um produto. Estou falando da Triumph Speed 400. Naked, com aquele visual clássico, linda, em trecho curtinho, levíssima, uma monocilíndrica de 398 cilindradas, refrigeração líquida, muito parecida com a Bajaj. Aliás, essa moto aqui, ela tem uma participação da Bajaj aqui. É Triumph, mas quem monta essas motos são a Bajaj. 40 cavalos, 3,8 kgfm de torque, então tem um pouquinho a mais que a Dominar, mas ela pesa 170 quilos, então 22 quilos a menos, tá? E uma altura de banco um pouquinho menor, 10 milímetros a menos, mas você vai pagar 29.990 com 2 anos de garantia. Porém, estamos falando de uma Triumph aqui, um produto premium, com acabamento premium. Cara, o acabamento dessa moto, de toda Triumph mas dessa moto, pelo preço dela, fantástico. O entre-eixo curtinho, como ela é leve, é uma moto muito, muito, muito fácil. Tá? Super legal. Aqui a gente tem já a embreagem assistida e deslizante, freio ABS, controle de tração, farol em LED, painel digital com conectividade com celular. É, uma moto para quem está buscando uma naked com viés retrô, fácil pra caramba, com eletrônica embarcada para te ajudar. É, puta, e super estilosa. Então, eu acho um belíssimo produto. Outra coisa referente à Speed 400 é que se você quiser tiver um pouquinho mais de disponibilidade, você consegue pegar a Scrambler 400. Que é uma Scrambler? É uma moto que vai bem em qualquer terreno. Ela tem esse visual clássico, mas ela tem uma roda maior na frente. Tem ali tem um charmezinho, o protetor de manopla. Então é uma moto que você, meu, joga ela na terra, você viaja para qualquer lugar, tem mais conforto por conta do curso de suspensão. Então, se você tiver uma disponibilidade de 2 mil reais a mais, tem a opção ainda da Scrambler 400, que é uma adaptação da Speed 400. O conjunto mecânico é o mesmo, vai mudar a suspensão, roda e etc. Agora vamos falar de um outro estilo completamente diferente. Eu vou falar de uma das motos, mas você tem 4 para escolher e vai depender do teu estilo, do que você está buscando. De uma marca que está crescendo pra caramba no Brasil, a operação dela no Brasil é uma das maiores do mundo, que entrega produtos pelo valor que eu acho fantástico. Eu estou falando aqui de Royal Enfield e aqui eu escolhi a Super Meteor 650. Tá? Ela é uma cruiser custom bem clássica, de 648 cilindradas, 2 cilindros.
refrigeração aqui a ar e óleo, diferente das outras que a gente citou, de todas as outras que tem da lista que são refrigeração líquida. Moto com 47 cavalos, então é aqui a moto mais forte, 5,3 kgfm de torque a 5.650 RPM, pesada, 240 quilos, porém bem baixinha. Então, mesmo para quem tem estatura mais reduzida, consegue sentar nela, botar os dois pés no chão e segurar ela. Tá? Moto no valor de 34.990 zero, com 3 anos de garantia. Mais rústica, então ela tem menos tecnologia embarcada, por exemplo, que a Speed 400. Mas você tem aqui farol em LED, suspensão invertida, o painel analógico, só com um detalhezinho um displayzinho digital, e embreagem assistida e deslizante. Então, esquece controle de tração aqui. É uma moto para quem sonha em um dia ir para Harley Davidson, para Indian, é nessa pegada, com um estilo muito bacana, com muita opção de cor, muita opção de customização. Acho um produto bem legal para quem quer algo old school moderno. E eu, dessa linha toda, ela tem 4 motos, né? Ela tem a Super Meteor, tem a Interceptor, tem a Continental GT, que é uma Café Racer, e tem a Shotgun, que é uma Bobber. Eu, de todas elas, gosto, fico entre essas duas últimas, tá? A Shotgun, que foi recém-lançada agora, e a Continental GT, que é bem legal, dá para aprontar bastante com essa moto. Tem um amigo aí que talvez esteja assistindo esse vídeo, o Juan, o cara se diverte, já teve motos muito fortes, coisas bem agressivas, resolveu descer um pouquinho de categoria porque achou que ia fazer besteira e ele se diverte com essa moto. Tá? Produto muito legal. Agora eu vou falar de uma queridíssima aqui. A gente vai entrar nas carenadas. Então, para quem tem o sonho de ter uma carenada, quer começar, e aqui eu não estou falando de super esportiva, tá? Calma lá, gente. Falando de Sport Touring. Então, eu vou falar de uma querida que é a Yamaha R3. Foi a moto que eu comecei, não poderia ter escolhido moto melhor. Acho fantástica. É um baita de um produto legal. Puta, pra você fazer track day, pra você pegar a estrada, vai bem na cidade. Ela faz tudo muito bem, com aquele visual lindo. Agora ela tá com uma versão nova, que eles chamam de R3 Connect, então mudou um pouco a carenagem, mudou o farol. O painel de LCD, agora ele é todo colorido. Ganhou embreagem assistida e deslizante, que antes não tinha, é, e conexão com o celular. Nada muito, nada demais, né? Mas está com visual novo. O conjunto mecânico continua sendo o mesmo, que é o motor de 321 cilindradas, bicilíndrico, refrigeração líquida, 42 cavalos e 3 kgfm de torque a 9.000 RPM. Então você já percebe que para te entregar todo esse torque tem que estar girando lá em cima, como é uma esportiva. Moto levíssima, são 169 cavalos, 780 milímetros de distância da altura do banco para o solo. Preço, eu acho puxadinho, ainda mais você pensando que essa moto, quando ela chegou no Brasil, a primeira versão dela era uma moto de 19 mil reais, né? Então, como o nosso real desvalorizou. Hoje, no site da Yamaha, 34.190, mais frete e tal. Eu, na concessionária aqui perto de casa, eu já vi essa moto batendo 37 e lá vai cacetada. Por isso que eu acho que a minha próxima opção é mais negócio. São 3 anos de garantia, quando eu comprei a minha eram 5. E aqui você leva um painel 100% digital colorido, embreagem assistida deslizante, suspensão dianteira invertida, ABS, farol em LED. Como eu falei, essa aqui é uma moto para quem quer começar já sentindo como é uma esportiva, com uma posição que é um pouquinho mais agressiva, mas não é extremamente desconfortável. Quem está afim de ir fazer aula em circuito, fazer track day, vai te atender super bem. Uma coisa que eu gosto muito, que eu sinto falta, obviamente por ser carenada, você tem proteção com vento para pegar a estrada, fica bem mais confortável, não ter que ficar brigando com o vento. Legal? Próxima opção da lista, que eu acho que é mais negócio, se você tem concessionária perto de você, se você vai tirar zero, tem concessionária perto de você, precisa de revisão, quer tudo isso, que foi um pouco do porquê na época eu não peguei uma Ninja 400. Eu não tinha concessionária Kawasaki perto de casa, eu teria que ir para São Paulo,
encarar aquele trânsito, o risco de roubo, e aí eu fui para a Yamaha, porque também estava com taxa zero e 5 anos de garantia. Aqui eu estou falando, obviamente, da Ninja 500, a Kawasaki Ninja 500. Sport Touring também, posição muito parecida com a DR3, um pouco mais confortável, até pelo redesign do tanque ali, o guidão um pouquinho mais alto, ela é mais confortável, mas uma moto que te entrega 450 cilindradas, bicilíndrica, refrigeração líquida, 51 cavalos, então 9 cavalos a mais que a R3 e 4,3 kgfm de torque. Estamos falando de mais de 1 kg de torque aí, tá? Peso, 3 quilos a mais, apenas 172 quilos e 785 milímetros de altura do banco. São praticamente igual a R3. Uma moto que eu vi promoção dela, que apareceu para mim no Instagram, de algumas concessionárias da Kawasaki, sendo vendida a 37,5. Então, ela está com preço, se não igual, muito próximo da R3, quando você vai ver a R3 na concessionária já com frete, e te entrega muito mais. A questão toda é, manutenção Kawasaki é um pouco mais cara, sim, e disponibilidade de concessionárias. Então aí você tem que avaliar. Eu hoje iria nela. Que mais que você leva aqui? Painel TFT colorido. Puta, esse painel é lindo da Kawasaki, acho muito bacana. Conectividade com smartphone, embreagem assistida deslizante, indicador de pilotagem, sistema de pilotagem econômica, sistema de chave por presença, diferencial que a R3 não tem. E, aliás, essa é uma das poucas motos da lista que tem isso. E ABS. Então, aqui a gente está falando de um perfil muito parecido de quem busca R3, só que com custo-benefício, que ao meu ver é maior, é, e uma moto com mais fôlego para a estrada. Tá? Das carenadas, seria a minha opção. Vou sair da linha de carenada e agora eu vou começar a entrar nas crossovers, tá? Crossover que tem muita discussão se é crossover, se é uma mini big trail, se é sport touring, mas enfim, elas estão classificadas como crossover. Outra moto que é queridíssima, conversei para fazer esse vídeo, conversei com algumas pessoas, gente que tem loja, mecânico, e todo mundo falou dela, que é a CB500X. Moto de 2 cilindros, refrigeração líquida, 471 cilindradas, 50 cavalos e 4, kgfm de torque a 7.000 RPM. Pesa 197 quilos, tem uma altura maior, afinal é uma crossover, então 830 milímetros de altura do banco. E no site da Honda, que não vale muito a pena olhar, porque senão a gente chora, né? Porque quando chega na concessionária tem um ágio violento. A Honda precisava acabar com essa política. Isso é uma vergonha. Bom, quando tiver gente comprando, os caras estão certos em vender pelo preço que estão pagando. 43.260, 3 anos de garantia. Você leva para casa uma moto com painel digital blackout, suspensão dianteira invertida, amortecedor traseiro com estrutura Big Piston, freio ABS, farol em LED. Moto crossover, robusta, confortável pra caramba, talvez uma das mais confortáveis aqui da lista. Ótima para estrada, ótima para cidade, ótima para tudo, até para pegar uma estradinha de terra vai bem. E como muita gente diz, é uma Honda, quer dizer, liquidez é fácil, na hora de revenda é fácil, costuma não dar encheção de saco de manutenção e tem uma manutenção mais em conta. Ainda nessa linha de crossover, agora a gente vai falar da Kawasaki Versys 650. 650 cilindradas, bicilíndrica, 67 cavalos e 6,2 kgfm de torque a 7.000 RPM. Um pouquinho mais pesada que a CB, 217 quilos, 840 milímetros de altura do banco. Então, também mais alta. Moto que vai variar de 55.990 a 63.490, isso no site da Kawasaki. Vale a pena ficar de olho, porque assim como a Ninja 500, estava rolando promoção dela. Por que tem essa diferença de preço? Porque existe a versão normal e a versão GT, que é a que vem com as malas.
Então cabe você avaliar se você precisa, se você vai viajar com garupa, vai viajar com umas distâncias maiores, é, apesar de eu achar que, cara, como a gente paga caro por mala, né? Mas, enfim, segue o jogo. Você leva para casa uma moto com painel TFT colorido, conectividade com smartphone, controle de tração da Kawasaki, freio ABS, farol em LED e para-brisa ajustável, que é muito bom. Aqui a gente está falando de uma moto para quem quer uma crossover com mais tecnologia que a CB, mais potência, tem controle de tração, painelzão de TFT muito bonito e um desempenho legal. É, o ponto negativo é essa questão da rede da Kawasaki e a manutenção ser um pouquinho mais cara. Vamos para agora saindo de crossover para uma que já entra na característica de Big Trail. Quando eu fiz o vídeo da moto para andar com a esposa, para a segunda moto, foi a moto mais falada de todos os comentários. O vídeo está aqui, entrem lá, deem uma olhada nos comentários. Que é a Suzuki V-Strom 650 XT. E a gente já está falando de uma Big Trail mesmo, com roda dianteira 19 raiada, moto que vai bem em qualquer terreno, dá para fazer trilha, dá para brincar bastante. Bicilíndrica de 71 cavalos e 6,3 kgfm de torque. Então, ela tem 4 cavalos a mais que a Versys. É, mais leve e um pouquinho mais baixo. 213 quilos contra 217 da Versys. 835 milímetros de altura do banco versus 840. Preço bem interessante dentro dessa proposta. Então, estamos falando de 57.900 versus 55.900 da Versys. Mas aqui uma moto mais potente, mais robusta, que é um tanque de guerra, ela é reconhecidamente uma moto que não quebra, não dá problema, característica de Suzuki. E você leva para casa uma moto com painel digital, freio ABS, roda raiada, protetor de mão, para-brisa ajustável. Suzuki costuma não ter tanto refinamento da Kawasaki, de acessórios, de tecnologia. São motos mais robustas, mas isso te traz benefícios que é menos risco de ter encheção de saco. Aqui é uma moto para quem quer viajar de verdade. Quer ir para Atacama, quer ir para Ushuaia, você vai para onde você quiser com essa moto, encara qualquer tipo de terreno, estrada ruim vai bem, e você consegue manter um puta nível de conforto e de confiabilidade, tá? Então é uma moto bem polivalente, talvez a moto mais versátil aqui da lista. Nessa linha, a gente falou de crossover, falou de Big Trail, eu vou voltar aqui um pouquinho para crossover, que essa talvez, se eu estivesse olhando para uma crossover, hoje seria provavelmente a minha opção, que é a Triumph Tiger Sport 660. Ela é uma crossover barra Sport Touring, 3 cilindros, então aqui a gente está falando, até agora a gente vinha em moto mono e bicilíndrica, aqui a gente já vem para uma coisa um pouco mais refinada, mais agressiva. É, empatada com a próxima, a moto mais forte da lista, então 81 cavalos e 6,5 kgfm de torque a 6.200 RPM. 3 cilíndrico é uma delícia, meu, te entrega o torque lá embaixo e gira até lá em cima, é uma coisa deliciosa. Eu tenho a 765 RS, puta, adoro isso aqui, adoro o barulho do tricilíndrico. Pesa 206 quilos, tem 835 milímetros de altura para o banco, igualzinho a V-Strom, porém mais leve que Versys e V-Strom. 2 anos de garantia e a moto com mais tecnologia embarcada, com mais um, acessórios aqui. Painel TFT com conectividade Bluetooth. Esse painel para mim é o único problema dessa moto. Eu não me agrada, acho que a Versys, por exemplo, tem uma coisa, algo mais legal, mas tudo bem, dá para conviver com isso. Tem navegação GPS curva a curva, controle de tração e freio ABS já para curva, algo que eu acho que nenhuma das outras tem. 3 modos de pilotagem, esse ano ela ganhou o modo esporte e Quick Shifter bidirecional. Nenhuma das outras aqui tem Quick Shifter. Quick Shifter é vida. Se você tiver oportunidade, pega uma moto com Quick Shifter. Que puta moto versátil, urbano, estrada, viagem longa, vai bem.
Não espere um desempenho, colocar lá na terra que nem a V-Strom, porque roda aro 17, então dá para fazer, mas não vai ser no mesmo nível, e a gente está falando de uma estradinha de terra batida, tá? Acabamento Triumph, que é sensacional, puta, tricilíndrico, que é uma delícia, e eu gosto bastante do visual dela. É, e para finalizar a lista, aqui a gente vai falar da irmã menor dela. Provavelmente a moto que, se a minha esposa, por exemplo, resolvesse aprender a andar e quisesse andar, seria a moto que eu olharia com carinho, até porque eu acho que ela ia gostar do estilo. Retrozinha, naked, bacana. Tô falando da Triumph Trident 660. Cara, como eu acho essa moto legal. Pequenininha, parece uma bicicletinha. Ela tem mesma ficha técnica da Tiger Sport, tricilíndrico de 660 cilindradas, 81 cavalos, 6,5 kgfm de torque a 6.250 RPM, pesa 190 quilos, então, putz, ela não é exatamente um peso pena se comparado a Ninja 500 e R3, mas ela é bem levinha, 190 quilos, ela é bem levinha. A altura do banco de 805 milímetros e valor de 50.990. Bem bacana, porque essa moto já está há um bom tempo, assim como a Tiger 660. Então você consegue achar modelos usados com preços bem atrativos. Para esse ano, assim como a Tiger Sport, ela ganhou Quick Shifter direcional e ganhou mais um modo de pilotagem. Então aqui, painel TFT com conectividade Bluetooth, os modos de pilotagem que são três, controle de tração e ABS já para as curvas, piloto automático, a Tiger 660 tem também, e uma moto para quem quer começar já bem se divertindo, com um pouco mais de agressividade, mais dócil ao mesmo tempo, moto que dá para você ir fazer track day, pegar a estrada, usar ela na estrada, usar ela na cidade, puta, e com um acabamento fantástico, visual lindo, acabamento fantástico, bastante opção de customização. Como ela está há algum tempo no mercado, tem muita variação de cor. Eu acho muito legal, acho um baita de um produto. É, Se você tiver um pouco de juízo, fez curso, se preparou, e não for extremamente agressivo, tiver realmente juízo, dá para começar na boa com ela. Então é isso, gente. Lista de 10 motos aí tem para todos os gostos para você pensar em começar a andar de moto. Bom, eu tive R3, com 30 mil na mão, pegaria a Trident, a Speed 400 e se o valor não fosse um problema, eu escolheria a Trident 660. Essa seria o meu top 3. Se fosse carenada, iria na Ninja 500. Que vocês acharam? Faltou alguma coisa? Tem alguma moto que vocês sentiram falta? Dentro dessa proposta, não me venha aqui com scooterzinha urbana. Dentro dessa proposta que é curtir final de semana e pegar a estrada. Comenta aí e me diz que moto ficou faltando. Eu pretendo fazer a avaliação de boa parte dessas motos, então quero fazer review delas. E vou fazer algumas brincadeiras aqui envolvendo a minha esposa também, ver o que, que ela acha, ela que não sabe nada, não conhece nada, o negócio dela é só visual, ver o que, que ela acha, o que ela compraria aqui. O que, que vocês acham? Beleza? Valeu e até mais.